E aí, pessoal, na nossa aula de hoje de equações, vamos dar continuidade à resolução de equações do segundo grau, porém resoluções de problemas. São aquelas questões mais contextualizadas. Então, trago aqui algumas dicas porque eu percebo que muitos alunos aprendem o conteúdo, mas quando vão resolver as questões, apresentam muita dificuldade. Isso é pela falta de interpretação ou uma interpretação equivocada do problema. Então, a primeira dica aí é aquela dica universal que todo aluno tem que fazer em todas as questões para resolver. Então, lê todo o problema com muita atenção. Depois, destaque o comando da questão. Nas questões de matemática, geralmente a última frase, o último parágrafo é um comando. Esse comando é aquilo que a questão pede ela quer que você faça. Então, você destaca e depois leia novamente o texto, destacando as informações que irão ajudar na resolução. São aquelas informações que contêm os números, fala o dobro de um número, o comprimento, a largura, o volume, a área, o perímetro é tal. Aí vocês vão e destacam lá. Se for possível, faça um rascunho em desenho da situação. Tem questões que permitem que a gente desenhe aquela situação que o problema mostra para ficar melhor a visualização de todo o problema para ser mais fácil na resolução. Então, isso aqui são algumas dicas, vamos colocar em prática com um exemplo. Um terreno retangular tem área medindo 300 metros quadrados, sendo a medida do comprimento de um de seus lados 5 metros maior do que a do outro. Sabendo que apenas no lado voltado para a rua não será construído muro, determine a medida do comprimento em metros do muro que será construído. Então, vamos lá seguir as dicas. Primeiro, vamos achar aqui o comando da questão para destacar. Então, a última frase que tem aí. Então, determine a medida do comprimento em metros do muro que será construído. Então, o que a questão quer que eu faça? É dar a medida do comprimento do muro. A questão vai falar da construção de um muro e vai pedir a medida do comprimento. Então, destaquei o comando, agora vou para as informações. Um terreno retangular tem área medindo 300 metros quadrados, então é a área, sendo a medida do comprimento de um de seus lados 5 metros maior do que o do outro. Tem mais informações na questão? Tem, como um terreno é retangular, sabendo que apenas o lado voltado para a rua não será construído muro, então a parte lá voltada para a rua não terá o muro. São informações importantes, mas no momento eu vou destacar só essa em cima, porque é a que a gente vai utilizar. Como disse que o terreno é retangular, então desenhei aqui um retângulo, como a dica disse, desenhe, e coloquei as medidas. Um lado eu não sei o valor, coloquei x. O outro é 5 vezes maior, então 5 mais x. Pronto. E a questão diz que vai construir um muro em volta, né, desse terreno, porém na parte da frente não. Então, coloquei de verde ao redor, menos na parte da frente. Só que aí vocês podem estar se perguntando, ô professora, mas quem garante que essa parte x aí, que é a que está virada para frente? Pode ser o 5 mais x. E realmente a questão não disse qual é a parte que está voltada para a rua, se é a maior ou a menor. Então, eu tenho que olhar para as duas situações. Então, desenhei os dois modelos aí. Como eu tinha destacado aquela parte lá, que disse que a área de um terreno era 300 e que um lado era 5 vezes maior que o outro, então eu coloquei em forma de equação. Área é um lado vezes o outro, base vezes altura. Então, x vezes 5 mais x, que é igual a 300, que é a área. Então, eu vou multiplicar aí x vezes 5, 5x, x vezes x ao quadrado, igual a 300. Vou passar o 300 para o primeiro membro, então vai negativo, x ao quadrado mais 5x menos 300 igual a zero. Formou a equação do segundo grau, calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O valor de b, no caso, é o 5. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c é menos 300. 5 ao quadrado, 25. E menos 4 vezes 1 vezes menos 300 é 1.200. Então, 25 mais 1.200 é igual a 1.225. Então, tenho aí o valor de delta, agora calcular o x. Coloquei a fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta por 2a.
Então, menos da questão e o 5, mais ou menos a raiz de 1.225 sobre 2 vezes 1. Então, menos 5, mais ou menos, raiz de 1.225 é 35 sobre 2. Então, vou calcular agora o x uma linha e o x duas linhas. Então, x uma linha. Então, menos 5 mais 35, que dá 30, dividido por 2, 15. O x duas linhas, menos 5 menos 35 dá menos 40, dividido por 2, menos 20. Coloquei não convém. Por quê? Como estamos tratando de comprimento, largura, não convém eu usar a parte negativa. Então, comprimento aí, a largura vai ser 15, o valor de x. Então, x é igual a 15 e 5 mais x é 5 mais 15, que é igual a 20. Então, o que a questão me pediu foi o comprimento do muro. Então, o muro vai ter 20 mais 15, que é igual a 55 metros, ou 20 mais 15 igual a 50 metros. Como a questão não diz qual é o lado que está voltado para a rua, eu tenho que calcular as duas maneiras e dar as duas respostas. Então, ou é 55 metros ou é 50 metros. Trago aqui outro exemplo. Já esse não é uma situação bastante contextualizada. É uma questão simples. Quais são os dois números inteiros consecutivos em que a diferença do quadrado do menor número e o dobro do maior é 46? Então, essa questão é bem simples, ela já começa com um comando, não tem nem como destacar o comando, porque ela própria e toda já é o comando, quais são os dois números inteiros consecutivos, e a informação que dá é que a diferença do quadrado do menor número e o dobro do maior é 46. Então, a questão falou dois números inteiros consecutivos. Eu não sei qual é esse número, então vou chamar de x. O consecutivo de x é x mais 1. O que eu posso anotar aqui agora? A questão diz que a diferença, então eu sei que eu vou calcular com menos. Então, o quadrado do menor, o quadrado vai ser de x, então, que é o menor, x ao quadrado. O dobro do maior, então, o dobro de x mais 1 vai ser igual a 46, então, a diferença. Então, vamos esquematizar aqui em forma de equação, que vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes, em parênteses, x mais 1, que vai ser igual a 46. Deixa aparecer. Pronto, esquematizei aí o que a questão pediu. E agora eu vou calcular o valor de x. Primeiro eu vou tirar aí do parêntese para poder formar melhor a equação. Então, x ao quadrado menos 2 vezes x menos 2x, menos 2 vezes mais 1, menos 2 igual a 46. Vou passar o 46 para o primeiro membro, ele está positivo, passa negativo. Então, vou juntar os termos semelhantes agora. Então, x ao quadrado menos 2x, menos 2 e menos 46 é menos 48, igual a zero. Formando a equação do segundo grau, calculo delta. O valor de b, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 48. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 48, 192. 4 mais 192 é igual a 196. Então, eu tenho aí delta igual a 196. Então, vou calcular agora o valor de x. O valor de b, menos 2 em parênteses, mais ou menos a raiz de 196, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Menos com menos, positivo, então 2, mais ou menos, raiz de 196 é 14, e 2 vezes 1, 2. Calculando x uma linha, então 2 mais 14 dividido por 2. 2 mais 14, 16, dividido por 2, 8. X duas linhas, 2 menos 14 dividido por 2, 2 menos 14 menos 12, dividido por 2 menos 6. Como a questão disse que era dois números consecutivos, então consecutivo de 8, 9, de menos 6, sim, menos 5. Testando agora para ver se dá certo. Então, 8 ao quadrado menos 2 vezes o valor de 9 igual 46. 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 9, 18. 64 menos 18, 46. Então, certo. Então, menos 6 ao quadrado, menos 2 vezes menos 5, igual a 46. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes menos 5, 10 positivo. 36 mais 10, 46. Então, como os dois deu certo, então a resposta é 8 e 9, ou menos 6 e menos 5. Temos aqui outra questão.
Quais são os dois números inteiros positivos consecutivos em que a diferença do quadrado do menor número e o dobro do maior é 46? Ou seja, a mesma questão, porém com uma pequena diferença. Aquela questão era dois números inteiros consecutivos, e já essa são dois números inteiros positivos consecutivos. Então, seria o mesmo cálculo, daria a mesma resposta lá no cálculo, porém, eu iria só pegar os valores positivos, o 8 e o 9. Então, abraços e até a próxima.